Sejam bem-vindos a mais um capítulo do Livrão KBB, um capítulo especial porque hoje a gente vai descobrir se entre o Chevrolet Onix, o Ford Ka e o Toyota Yaris, qual desses ali beliscando 60 mil reais é a melhor compra para você levar para sua garagem, hein? E para discutir isso comigo, eu vou chamar um convidado especial, João Anacleto, do canal A Roda TV. Então fica aí porque logo mais, depois da vinheta, a gente volta com esse papo. Tô aqui com o João, beleza? Tudo bem? João Anacleto. Bom, como eu falei no começo, então a gente vai falar de Onix, Ka e Yaris. É claro que assim, esse segmento de hatches compactos aí populares, não dá pra gente falar de todos os carros, né? Senão a gente ia durar semanas esse vídeo. Então a gente escolheu esses três, beliscando ali os 60 mil reais, para aproveitar as novidades, porque o Ka teve a linha 2019 lançada recentemente, o Yaris chegou na parada, e a gente vai comparar os dois com o Onix, que é o bicho-papão desse segmento, porque vende mais que água, né, em deserto. Então... mas seria bom lembrar que o Onix que vende mesmo é 1.0, Ah, né? sim, com certeza. É que, como exatamente. Os donos, pelo que a gente consegue perceber e perguntar, os donos gostam muito. Todo mundo que tem um Onix, às vezes, troca por outro. Exato. É importante até falar dessa versão mais cara para dar um parâmetro do quanto que tem de equipamento, por que as pessoas gostam, por que as pessoas compram, enfim. Isso. E se vale a pena passar de um Onix pelado 1.0 para um Onix completo, né? De repente é isso que tá, se essa dúvida tá na sua cabeça. Hoje você vai poder saná-la. Então a gente vai seguir aquele formato que você já deve estar acostumado aí dos últimos comparativos com convidados que a gente fez. Vai falar um pouquinho um de cada um e depois aquele apanhado de mercado. Fazer uma progressão de preço aqui, vamos começar justamente com o Onix. Nessa versão LTZ, a mais completa com câmbio manual, né, que está abaixo ainda dos 60 mil reais, ela custa 59.290, motor 1.4, 16 válvulas, 106 cavalos, 14 kg de torque e o câmbio manual de 6 1.4, marchas. 8 válvulas. Perdão, 1.4, 8 válvulas, olha só. Ó, 106 cavalos. Tá esperto. Eu tava testando ele, obviamente. Distância entre eixos de 2,53 m, o que é um bom número para esse segmento, né? Se você comparar com os outros. É isso aí, João. O que você acha do Onix, o mais vendido? É o que eu falei agora há pouco, né? Falar mal do Onix é igual falar mal de bombeiro, porque todo mundo que tem gosta, todo mundo curte. Eu acho assim, por esse preço com câmbio manual, eu acho um pouco caro. Vai ter o câmbio automático só em 63 mil, mais ou menos. Isso. Eu acho caro, mas o carro é bom, é muito confortável, suspensão aguenta porrada, essas ruas horríveis que a gente tem, todo que é lugar. E o carro também tem um espaço interno bom, porta-malas está na medida, 280 litros, Isso, se não me engano. 280 litros. E assim, é um carro correto, né? Por isso que tá tanto tempo aí já, líder, acho que é o 3º ou 4º ano de liderança. Sim. E vende 40%, o segundo colocado vende 60% dele. Então ele tá muito na frente. Muito na frente. Então assim, eu tenho uns pontos nevrálgicos assim do Onix que eu não gosto. Aquele painel com aquele plasticão é muito grande, não tem mais de uma peça. Eu não gosto. Eu acho também 106 cavalos pouco para um carro topo de linha. Mas, suspensão, câmbio, até a direção, que não é lá aquelas coisas, mas tá muito honesta pro segmento. Então, exatamente. Não consigo falar mal dele, não. Esse painelzão largão pode ser, se fosse mais bem aproveitado o espaço, ele poderia até ter um ganho ali um aproveitamento, não mexendo na distância entre eixos, mas assim, o aproveitamento da cabine poderia ser um pouco melhor. Os bancos dele também são simplistas. Outra crítica é o regulagem de altura do banco, exatamente, né? Que só move, ele não ergue o assento, é só uma inclinação da parte de baixo. E ele também não vai até o final da coxa, né? Então, assim, é um carro que tem as suas, né? Falando já de pontos negativos dele, começando, por exemplo, é um carro que tem a simplicidade, abusa um pouco demais, assim, no banco, você vê a construção da cabine. Claro, nessa faixa de preço, esse segmento, a gente não tá esperando refino de couro, material nobre, não é isso. Mas é um carro que quando você entra nele, não destaca tanto, assim, o acabamento, sabe? Apesar de ter melhorado, né? A linha 2019 deu uma melhoradinha, eles pegaram alguns pontos, parece que eles nos ouvem também, isso. Né? Exatamente. Mas podia ter mudado agora, o sistema do banco. Você falou do câmbio manual. Certamente, mercadologicamente, não faz sentido, assim, pelo que você já pode esperar de um carro de 60 mil reais, poderia ter um câmbio automático já. Só que, pelo menos, esse câmbio manual trabalha um pouco melhor com esse motor. Você consegue extrair mais desempenho dele. O câmbio automático, ele dá umas vaciladas, às vezes, no do Onix, e entendeu que se você precisa de mais força ou não. No manual, você
controla um pouco E é melhor. um câmbio manual muito bom mesmo. É muito bom, exatamente. Uma das referências. E ele ganhou uma marcha para ser mais eficiente no 6 consumo. E falando nisso, ó, ele faz com etanol 7,9 km por litro na cidade e 9,6 em estradas. O que também não é tão bom assim. Se você for parar para pensar o motor 1.4 de um carro que pesa 1.074 quilos, eu acho que eu esperaria um pouco mais, ainda mais sendo manual, né? Esse motor já jurou bandeira, já entrou na faculdade, esse motor tá há muito tempo aí já, né? Já é veteranaço. E não tem como, apesar da engenharia da GM ser muito ativa, com periféricos e tal, sempre dá uma mudancinha na injeção, no comando, ou muda algum periférico, um coletor. Apesar disso, esse motor não consegue mais ganhar potência. Na verdade, ele tem que ou ele ser aposentado, ou em cima desse bloco você fazer uma outra versão, sei lá, cabeçote, duplo comando. tudo, né? Exatamente. Porque esse carro já vai ter uma nova geração, tá por chegar aí nos próximos anos. Então, assim, realmente acho que o motor vai ser ou totalmente novo, ou isso que o João falou, porque realmente já esticaram tudo que tinha que esticar com esse motor. Foi até onde deu. Exatamente. Agora, né, e aí voltando para os pontos positivos dele, que nem o João falou, suspensão muito robusta, consegue aliar bem a absorção dos impactos com estabilidade do carro, curva. Ele é bom de curva, ele vem razoavelmente bem equipado, que a gente vai falar lá na frente. Então é um carro que dá para entender que tem seus predicados, rede também da Chevrolet rede ajuda gigante. bastante. Eu até separei os preços de revisão aqui. Falei. Até 60 mil quilômetros são 3.180. Não é um valor, nossa, como é barato. Da Nissan, por exemplo, o Hyundai são um pouco mais baratos. Mas é um valor aceitável, porque a primeira é R$240, a segunda é R$476. Só na terceira você vai ter um valor um pouco maior, que é R$632. Mas também não é nada de absurdo, né? Exatamente. Isso assim, seguindo o padrão que a marca coloca no site dela. Isso aí, agora vamos pro próximo concorrente. Beleza, agora falando de Ford Ka, recentemente reestilizado aí na versão SE Plus, custa 58.990, já está um pouquinho acima aí, um pouquinho mais perto dos 60 mil, que é o nosso limite. Nessa versão ele tem um motor 1.5 tricilíndrico, já é aquele motor Dragon 12 válvulas, então 136 cavalos, 16 kg de torque e câmbio automático de 6 marchas, que é o que destaca ele de todos aqui, é o único que tem 6 marchas, automático de 6 marchas nessa faixa de preço que a gente escolheu. O porta-malas deixa um pouco a desejar em relação ao Onix, 257 litros só. A distância entre eixos 2,49 também é menor que a do Onix. Mas esse câmbio automático e esse motor fazem toda a diferença, Faz né? toda a diferença. Eu tive a oportunidade de até andar no sedã, andei no hatch só na versão freestyle. Na hatch 1.5 só 1.0. E andei no sedã e, assim, fiquei muito surpreso com quanto o carro é rápido, quanto ele retoma bem. E, assim, posição de dirigir, ótima. Ajuste do banco, bom. Você sobe o banco inteiro, baixa o banco inteiro. A única coisa que eu não gosto do carro, na verdade, a única não, as únicas, eu acho o painel, o cluster muito pequeno, os instrumentos muito pequenos, que dá uma sensação de pobreza quando você entra no carro, né? Que é a coisa que você fica o tempo inteiro olhando ali. Pra mim, volante e painel tem que ser bem refinados para dar essa sensação de refinamento do carro e falar assim, pô, eu gastei grana numa coisa legal. E a questão do porta-malas também é muito pequeno mesmo. No Brasil, as pessoas usam o carro compacto para viajar, levar a família inteira. Sim. Não tem essa de, o carro para viajar, não é todo mundo que consegue ter 2 carros. Com certeza. E a questão do porta-malas é complicada mesmo. Se você precisar imaginar que você tem um Sandero nesse segmento, que tem 320 litros, sim. 257 é muito pouco, né? Exatamente, ó. Então, negativo, esse porta-mala é um pouco mais limitado. E, assim, justiça seja feita, o acabamento melhorou nessa reestilização, tá um pouquinho melhor, mas também Ford a gente já sabe que não é a especialidade deles fazer um acabamento tão caprichadinho, né? Sempre tem uma rebarbinha aqui e ali. E realmente o cluster dele, que nem o João falou, é bem mais simples do que o do Onix, por exemplo, que tem já um painel digital, que embora já seja conhecido, tá aí há alguns anos, mas melhorou digital, agora, né? Melhorou. Tirou aquele verde Del Rey. Exatamente, tem uma corzinha um pouco melhor. Então, assim, essas simplicidades e principalmente porta-malas são aí os calcanhares de Aquiles do Ka nessa versão. Mas tem que falar também que dinamicamente ele é muito melhor do que os outros. Então, exatamente, aí que eu ia chegar. Não só, antes de eu falar da dinâmica, o que eu falei da distância entre eixos 2,49, mas o aproveitamento da cabine é bem bom, assim. Se não for na mesma medida que o Onix, é um pouco até melhor. Principalmente a parte da distância do assento ao teto. Você que tem, quanto você tem de altura? 1,90. 1,90. Você acha que Não, eu fico
tranquilo atrás. Fica tranquilo atrás. Então, assim, o aproveitamento de espaço da cabine é interessante. mesmo. E dinamicamente, pô, eu ainda não andei nesse carro, mas conheço esse motor. E você que andou pode falar. Não, a parte dinâmica, Pô, a Ford é muito carro. boa nessa questão de... Sim. Eu fui no lançamento do Freestyle, fui lá no campo de testes deles e tal. Eles trabalham muito essa coisa de suspensão. A plataforma é bem nascida também, né? Sim. É uma plataforma mais nova do que no caso do Onix e até do Yaris, que a gente vai falar depois. E assim, pra mim, de todos os compactos, é o que consegue equalizar melhor a questão de esportividade, pra quem gosta. De ele ser firme, mas não ser duro. Sim. E conseguir ser confortável. Exatamente. E não só isso, e ser eficiente também. A gente tá, Sim, porque é um motor mais novo você também. vê, Né? o motor mais novo e o efeito downsize, você vê, o Onix é um motor 1.4 de 4 cilindros. Esse é 1.5, tudo bem, tem uma cilindrada maior, mas um cilindro a menos. E tem um consumo de 7.8 km por litro na cidade e 10,1 em estradas, ou seja... O mesmo consumo do Onix. O mesmo consumo do Onix, só que com 136 cavalos, muito mais torque, um desempenho muito mais aceso. E câmbio automático. E câmbio, exatamente, câmbio automático. O Onix é manual. Então você vê como, essa é a síntese do que é um carro eficiente. O câmbio automático, ele faz consumir mais e também deixa o carro mais pesado. Né? Exatamente. São dois Pesa fatores muito mais. cruciais para consumir mais e ele consegue praticamente empatar com o O Onix. carro tem 1.108 quilos, ou seja, é bem notável. Muito bom esse desempenho aí do carro. Chegando agora no último concorrente, Toyota Yaris, R$ 59.590 nessa versão XL. É o Yaris Hatch, obviamente, que a gente está falando aqui. Nessa versão ele tem um motor 1.3 de 16 válvulas. 16 válvulas. 101 cavalos, 12,9 kg de torque, câmbio manual de 6 marchas, aí outro manual nessa faixa de preços. Pesos 1.110 quilos. Ele é o mais comprido de todos. Ele tem já, o Yaris já é aquela coisa que ele é meio largo, assim. Ele não é um hatch muito compacto, ele fica mais ou menos no meio termo ali. Ele tá no caminho do fit, né? Exatamente, porque ele tem mais de 4 metros de comprimento, são 4,14 metros. E 2,55 metros de distância entre eixos, ou seja, ele é um pouco mais parrudo, porta-malas de 310 litros, ou seja, ele tá nessa faixa de preço, mas ele tem um porte já um pouco melhor. Mas ele tá nessa faixa de preço na entrada Na só. entrada né? só, exatamente. Ele vai parar lá em 80 mil, enquanto os outros, no máximo, vão parar em 70. Um pouco menos de 70 mil. O Onix, no exatamente. caso, ativo, né? Mas esse motor 1.3 eu gosto muito no Etios, não andei ainda no Yaris 1.3, só andei no 1.5. Eu gosto muito no Etios desse motor, acho que ele rende bem. O que você acha? Eu não gostei no Yaris, não. Não gostou no Yaris? Achei que com o câmbio automático 1.5 ficou bom, o câmbio manual 1.5 também, mas o 1.3 achei que Não rendeu. foi uma forçadinha de barra. Forçadinha de barra não, né? É uma questão mercadológica, né? Você precisa entrar numa faixa de preço e aí o carro é bem depenadão mesmo, ele é bem simples. Não tem, até o painel muda, né, para a versão top de linha. Foi bem simplificado, mas é aquilo, né? A Toyota vende uma imagem, né? Um conceito, vamos dizer assim, como se diz hoje nos restaurantes gourmet. A Toyota vende uma experiência. É a experiência de você estar estar de no você ter Yaris. um Toyota, mas eu achei que forçou um pouco a barra. O 1.3, apesar da potência e o torque serem muito semelhantes do... De Onix? Não, do 1.5 mesmo. Ah, sim. A diferença é pouca, mas mesmo assim é uma diferença sensível. Você consegue perceber que o carro, ele anda, lógico, ele vai ficar se arrastando, né? Não é um caminhão com exatamente, 1.5. Exatamente. Mas ele é muito maior, é mais pesado, enfim. Eu achei que é um carro que, se você quiser muito entrar nesse mundo Toyota, e com um carro um pouco mais espaçoso que os outros, vale a pena, mas em prazer, em dinâmica, em sensação de que o seu dinheiro foi bem aproveitado, eu não achei muito bom, não. Se você colocar em perspectiva com o desempenho de outros concorrentes, ou até mesmo dele 1.5, você percebe que nesse caso 1.3 não vai render o seu melhor. Não tem regulagem só tem regulagem de altura, né, do volante. Assim, se você sai de um carro, eu fiz essa experiência, estava até contando, você sai de um carro e entra no Yaris, eu fiz isso com as duas versões top de linha do sedãs. Eu saí de um carro, entrei no Yaris, parecia que eu estava entrando num carro mais velho. Quando, na verdade, aparentemente, para as pessoas, o Yaris é mais novo, não é, né? Exatamente. Mas, pelo menos, falando já de pontos positivos dele nessa seara aqui de desempenho, o consumo é bastante aceitável. 8,4 quilômetros por litro na cidade e 10 na estrada com etanol. São números já bem ok, bem coerentes com o motor 1.3, enfim.
Então, espaço interno também é um ponto positivo. Espaço interno, um ponto Suspensão positivo, confortável. 310 litros de Porta-mala bagageiro, maior. com esses dois que a gente está comparando. É subir meio uma degrau na vantagem. categoria, né? Exatamente. Você ainda não Isso. chegou num hatch médio, Isso. nem num SUV compacto, mas você tá no meio do caminho. Se você for para a versão 1.5 dele, talvez seja 75% de um degrau. É isso aí. Bom, Aí é tem isso. uma outra questão também de Yaris que fala. eu coloquei aqui. O Onix 3180 as revisões, o K3172, o Yaris é 2914. Isso quer dizer o quê? Olha lá. Que é uma das coisas que a Toyota consegue convencer o Exatamente. seu cliente, né? Pós-venda. Ele é um carro de uma categoria um pouquinho superior e na hora de você fazer manutenção, que provavelmente não vai dar, né? Porque é mais fácil quebrar o magneto do que quebrar um Toyota. Ele é mais barato. É pouca coisa, R$200 em 60 mil quilômetros, é muito. Vai diluir isso. Mas enfim, quando você põe o número na mesa, as pessoas se convencem de que o Corolla é um negócio melhor, né? Yaris. Perdão, um Toyota é um negócio melhor. Toyota é um negócio melhor. Isso aí. Agora vamos para aquele apanhadão de mercado. Agora daquele apanhadão de mercado, vamos fazer a ordem inversa agora do Yaris pro Onix. É o seguinte. Nessa faixa de preço, uma das características que o Yaris tem que os outros não têm é o controle de estabilidade. Verdade. Essa versão ele já tem, que é muito importante. Todos vêm só com 2 airbags, os obrigatórios, mas o Yaris tem controle de estabilidade e isso é bastante louvável para essa categoria. O K e o Onix não tem. Eu acho que é muito mais uma falta grave é mais grave no K do que no Onix, eu acho, porque o K tem. O K tem, alguma versão ele tem o controle de estabilidade. Todas, né? Então poderia ter colocado em todas. E né? vale lembrar também que K e Onix passaram por reformulações de carroceria para não zerar mais nos acidentes nos crash tests do Latin NCAP. Exatamente. Eles tiraram 0 estrela e 1 estrela, 0 para quem viaja atrás, impacto lateral e 1. Agora tiraram 3 estrelas nos dois quesitos. Os dois fizeram a mesma coisa, né? Exatamente. Tanto Não que é a Ford mais. no lançamento até mostrou lá rigidez de chapa e Isso. tal. Eles ficaram bem preocupados com isso. Pare de escrever nos comentários, bateu, morreu. Pare, não é mais bateu, assim. morreu. Porque Não 3 é. estrelas é a nota máxima que o carro pode ter sem controle de estabilidade. É claro que o controle de estabilidade faz falta e por isso que a gente estava marcando aqui esse ponto positivo pro Yaris. Mas, 3 estrelas já mostra que a rigidez estrutural do carro melhorou bastante. Já é um carro que você não vai bater e morrer, simplesmente. Claro, dependendo da velocidade, mas aí outras variáveis, né? Você criou esse mantra, né? E a gente que tá junto ali, coletando informação, fala, as pessoas continuam falando. Né? Não, tem que desmistificar um pouco. Agora, continuando no Yaris, o Yaris é o único que não tem um sensor de estacionamento traseiro e também não tem banco bipartido atrás. Ele vem com calota? Ele vem com calota aqui de 15 polegadas. Ah, não, roda de liga leve. Roda de liga leve. O calota são os outros. Verdade. Ele tem roda de liga leve, 15 polegadas, tem um sensor de luz, interessante, mas não tem banco bipartido atrás, ele tem só um rádio com entrada USB, não tem central multimídia nessa faixa de preço, também não tem um GPS. Ou seja, em termos de equipamentos, ele fica, deixa a desejar bastante aí. Passando para o K, que é o único que tem o câmbio automático, ele não tem lanternas de neblina, é o único que não tem lanternas de neblina desses 3. Aliás, falando na tela de neblina, por favor, só ligue quando tiver neblina. Exatamente. Às vezes a gente pega na estrada, né? É lanterna de neblina. Fica o Thundercat lá, né? Ele tem esse nome por uma razão. Mas tem a central multimídia, 6 polegadas e meia, touchscreen, com Android Auto e CarPlay. Os bancos são bipartidos, ele tem computador de bordo, que é convencional, rodas de 15 polegadas, mas são de aço. Mas enfim, ele vem mais equipado do que Yaris. E passando para o Onix... A questão da central multimídia é muito... É o que eu falei do painel, né? Que o painel é pequeno e tal. Quando você entra num carro que tem e passa para um carro que não tem, você fala, é não quero. muita diferença. Não, e Mas você use poucos, você Exatamente. não faça chamada por voz, hands-free. Por mais que você não tenha, a percepção de qualidade de um carro que tem a central multimídia que não tem é muito grande. Não, muda totalmente. E assim, a central multimídia da Ford é muito boa. É uma das melhores do mercado. Esse Sync 3 que eles chamam é intuitiva, parece um smartphone, é muito boa mesmo. Mas o Onix tem a sua central multimídia, que inclusive foi um dos argumentos que com certeza que fez o Onix ter mais sucesso lá quando ele estava galgando o seu espaço, foi o MyLink, né? São porque ele tem, se eu não me engano, desde 2013 para a linha 2014, exatamente. Né? Enquanto teve carro que só foi aparecer no ano passado. Ele foi meio que a pedra fundamental do carro é o MyLink, né? Ele foi meio que um pioneiro, né? Para oferecer nessa faixa de preço. E tem Android Auto e CarPlay também, 7 polegadas, touchscreen.
Ele Boa também. Boa também, intuitiva, Conexão rápida. fácil de usar. E em termos de equipamento, ó, ele é o único que tem câmera de ré. Ele é o único que tem piloto automático. Caio e Yaris não tem. E ele tem monitoramento de pressão de pneus. Então assim, fazendo esse apanhadão de mercado, Ka e Onix ficam bem parelhos, eu acho. A diferença é o câmbio automático. Exatamente. A câmera de ré e o piloto automático do Onix fazem diferença? Fazem. Legal, são equipamentos bem interessantes. Câmera de ré principalmente, né? Câmera de ré principalmente. Mas o Ka tem um sensor, pelo menos. Então você não está totalmente ali desprotegido. Beleza, ele não tem um piloto automático, mas tem câmbio automático. Então assim, eu acho que por causa do câmbio automático, o motor ser muito mais potente, muito mais moderno, conseguir ser eficiente e uma lista de equipamentos mais atraente, a gente pode dizer que no veredito, acho que o Ka sai na frente. Não, se você andar nos 3 carros e não tiver um logo de nenhum dos 3 carros aí, se você não tiver preconceito com nenhuma marca e tal, certamente você vai gostar mais de conviver com o Ka. Exatamente. Eu acho que ele é o mais equilibrado dos 3, é o que oferece o custo-benefício mais atraente por essa faixa de preço aí, beliscando os 60 mil. Claro, estamos falando só desses 3, ainda tem muitos outros concorrentes. Claro. A gente vai fazer parte 2, parte 3, enfim. Só vocês pedirem aí que a gente faz. Mas desses 3, aproveitando, né, o mote dos lançamentos do Ka e do Yaris, eu acho que o Ka sai na frente. E aí, seguido do Onix, que tem uma lista de equipamentos muito boa também, o carro mais vendido, rede da Chevrolet mais ampla, e o Yaris acaba se você quiser o melhor do Yaris, você vai ter que gastar um pouco mais, vai uns 68, 70. Essa versão é justamente para entrar nos hatches compactos mais caros. É a versão chamariz, né? Isso aí. Pra chamar você pra concessionária, nossa... A partir de 60 mil, a partir de 59 mil. Exatamente. Olha, em Yaris, com assim, menos de 60 mil. Mas quando você entra lá, o vendedor vai falar, não, então, mas a versão que você tem que comprar é aquela ali, isso aí. 1.5. É capaz de você nem achar essa versão na concessionária ainda, né? Exatamente. Como é lançamento, eles geralmente mandam as versões mais caras primeiro para abastecer a rede, porque é o carro do comercial, que as pessoas veem na rua, veem na internet. E esse 1.3, assim, não é o melhor que o Yaris pode dar, eu não teria. Prefiro ter um carro um pouquinho mais equipado, que vai me deixar mais confortável. E no caso desses 3, conforto é igual ao câmbio automático. Exatamente. Então, não dá nem a aposentadoria da sua perna esquerda. Você vê que eu demorei um pouquinho, né? Uma dislexia de leve aqui. Mas é isso, João. Valeu. Muito obrigado. Obrigado pela presença. Siga o cara. Me sigam lá no canal. Exatamente, o canal tá aí embaixo na descrição. Valeu, até mais. Valeu, abraço.